Rafael Thiago Godoy, vamos para a nossa segunda e última parte dessa entrevista. E agora vem aquelas perguntas cruciais. Né? Vou mandar ver. Manda ver? Vou mandar ver, pode deixar. Primeira pergunta que eu quero saber de você é o seguinte: você acredita que o grande dinossauro branco, que é a... Eu vou mudar a pergunta. Você acredita que o grande dinossauro branco, o prédio da Câmara de Vereadores, será inaugurado em 2022? E é aquele prédio a grande vergonha política da cidade, Rafael Godoy? Primeiro, eu quero te corrigir. Eu acho que eu não encaro como um grande dinossauro branco, né? Todo mundo fala elefante branco aí. Aí o Silvio Brasil muda para dinossauro e ele quer corrigir. E nem elefante branco também. Não, é o que então? É um prédio branco. O que ocorre naquela obra, né? Foi uma má gestão, digamos assim, né? E uma má gestão de recursos públicos, sim. E que também uma infelicidade de algumas empresas que conduziram a questão da obra e de alguns profissionais. Mas eu também não vou apontar o nome de ninguém, e isso a justiça está apurando, né? Porque diferente do que o dito popular, ou que às vezes o conhecimento popular, ou o entendimento popular, ele é externado em redes sociais, né? Há sim uma busca de responsabilização das pessoas e das empresas que ali atuaram, né? Bom, eu só quero dizer para você que eu não citei nome de empresa nenhuma e não falei nome de ninguém. A pergunta foi, para você, aquilo ali é realmente a grande vergonha política da cidade de Horizontina? Mas eu estou desenvolvendo o raciocínio, entendeu? Meu velho. E outra coisa, não é dinossauro branco por quê que não é dinossauro branco? Aquilo ali foi entregue a obra foi entregue, receberam a obra, assinaram como receberam a obra, tá? E pelo que eu soube, assinaram sem fazer uma fiscalização direta no prédio. A obra foi, já que você falou, né? Quem construiu e disse, ó, tá entregue. Tá entregue aqui, ó, assinaram como entregue. Pois é. Tá? Mas então, assim, faltou responsabilidade, né? Faltou responsabilidade em fiscalização para só então assinar o recebimento da obra, coisa que naquela época não aconteceu. Né? E que toda essa história, agora deixa eu falar um pouquinho também, né? E toda essa história veio à tona e a preocupação daquele prédio veio à tona, e eu gosto de fazer justiça, apesar que ele brigou comigo numa campanha eleitoral, que eu já nem estava mais em Horizontina, tá? Brigou comigo, até registrou um BO contra mim, foi o Padoim. Da onde? Não foi? Por quê? O Padoim. Por que o Padoim? O Padoim chamou a imprensa para ver aquilo tudo. Ele era presidente da Câmara dos Vereadores naquela época. Mas é questão de justiça, né, assim, Rafael? Mas tu não deixou eu desenvolver o raciocínio, você foi logo me interpelando? Então vai. Né? Ou tô enganado, né? Não, vai nessa. Assim, ó, a questão daquele prédio da Câmara de Vereadores certamente é sim a maior vergonha política do município. Então, respondeu, viu? É a maior, com certeza, sim, mas eu não consigo dar uma resposta seca, assim, porque tu quer. E te corrijo que não é um elefante, não é um dinossauro e tudo mais, porque se fosse bem executada, seria um amplo e um bom local para toda a comunidade desfrutar, né? Inclusive a comunidade poderia ter um cinema lá dentro, né? Porque aquele plenário é enorme. Você poderia ser usado. Poderia ser usado para formaturas. É lamentável também, isso tudo. Né? Na verdade, o primeiro projeto era para ser bem maior, né? Depois ele foi redimensionado. Mas o que ocorre? Em 2013, né? O presidente que recebeu isso, é isso que eu estou te dizendo, né? Uhum. O presidente que recebeu a obra vai responder pelas Quem era o presidente? Né? O presidente da época era o Gerson de Moura. O Gerson de Moura. Entende? É o Pestana, né? É o Pestana. Pestana. Né? Mas talvez nem tenha sido a questão do Pestana em si, né? Está sendo apurado. O Ministério Público entrou com ação civil pública contra as empresas, né? Você acha que vai ser inaugurado? Você acha que vai ser inaugurado em 2022? Espero que sim, né? O que acontece? Eu, enquanto presidente da Câmara, em 2018, fizemos todo um levantamento documental desta obra, né?
O vereador Diogo Vaz, que me antecedeu em 2017, também. O vereador Diogo Vaz também mexeu na papelada. E chegou a formatar uma licitação que acabou não acontecendo. Em 2018, quando eu assumi, nós trabalhamos um ano inteiro fazendo a reunião desta papelada. Nós fomos atrás do Tribunal de Contas, nós fomos atrás de órgãos de assessoramento para tentarmos achar uma solução para esse prédio. E não é simplesmente a gente mandar derrubar, como algumas pessoas falam. Por quê? Não, até porque foi feito um estudo com a Unijuí, inclusive também com a FAOR, né? Deixa eu chegar lá. E que não detectaram. Fui eu que contratei a Unijuí. Tá? Foi você, né? Na tua época? Eu quero te dizer, é isso que eu quero te dizer. Sim. Então, 2000, até que a gente culminou com a conclusão de que para dar os próximos passos, nós tínhamos que contratar uma empresa isenta, idônea, acima de qualquer suspeita, para fazer os testes. Na estrutura. Da estrutura. E do concreto. E do solo. Né? Então, nós contratamos a Unijuí. A Unijuí que tem um curso de engenharia civil, que trouxe para cá os professores e técnicos e fizeram todo um levantamento sobre o tipo de concreto usado, sobre a estrutura usada, sobre o solo onde foi construído, se havia sustentação ou não. E as conclusões, nós abrimos com audiência pública, Silvio. O Paduim, tudo bem, fazendo justiça, ele abriu para a imprensa. Abriu para a imprensa. Sim. E qual foi o outro passo dado? Sabe me responder? Bom, eu sei responder. Eu sei porque eu fui o repórter daquela época e acompanhei todo aquele passo. Inclusive a promotora fez uma visita. Sim. Depois o espaço ia ser aberto ou foi aberto para visitação pública para que as pessoas pudessem ver. E ficou nisso. Tá, nisso. Então, isso que eu estou perguntando. E ficou nisso. Não teve andamento. A visitação pública resolve o problema? Não, para ver a vergonha que tinha sido feita. Ok, escancarou a vergonha. E tudo bem, beleza. Nós temos que agir com transparência, sim. Claro. Mas, enfim, o que nós fizemos? Então, contratamos a Unijuí, depois veio o presidente Alessandro, que nos substituiu em 2020, tá? Em 2020 ele foi o presidente. Contratou, então, a FAOR, na verdade, o mesmo professor que era da Unijuí se transferiu para a FAOR. E aí, como tinha sido feito um contrato já com a Unijuí, que estava... já tinha se findado, né? Se fez um novo contrato, então, com a FAOR, e esta instituição, então, acompanhou daí os testes. Agora, não sei te dizer, porque depois disso, o presidente acabou não fazendo uma audiência pública, como eu fiz no final de 2019, para expor todos os resultados. Nós convidamos amplamente a comunidade. Tá certo. Amplamente. A comunidade tem que ficar sabendo de tudo. E transmitimos pelo Facebook também. Tá certo. Tá? Isso está registrado aí nas redes sociais. Mas então vamos lá, Silvio. Agora, recentemente, o presidente Alessandro, ele fez uma licitação. Uma abertura de licitação. Que deu deserto. Deu deserto. A primeira, tá. É uma pena que deu deserto, né? Agora vai ter uma segunda em 31 de 12. Quase 900 mil reais. 800 e alguma coisa. Ok, vamos ver se vem alguma empresa interessada em dar andamento na obra. Nós chegamos a pensar, Silvio, a RBS TV veio aqui, fez levantamento. Fala emissora de TV, viu? Não precisa falar nome aqui não, tá? Nome aqui é Reportagem Civil Brasil. À época nós tínhamos até um entendimento que poderíamos recuperar o prédio para instalar a Secretaria de Saúde, né? No entanto, todas essas questões, elas dependem muito, muito mesmo, do desenrolar burocrático. E tenho para dizer, assim, eu sei que o Alessandro tem uma equipe boa na Câmara, tem uma assessoria jurídica boa na Câmara, mas ele não está livre de responder, né? Depois de fazer uma reforma num prédio, como você falou antes, que foi dado como pronto, foi entregue como pronto. Né? Foi recebido, né? Foi recebido. E foi recebido. E tem assinatura de recebimento. Mas esse recebimento, a pessoa que recebeu na época... ela tem a parcela dela para responder, né? Então, nós não podemos responder por ela. E esta construção, ela remonta
de 2013, que começou a 16ª legislatura, remonta para trás pelo menos mais 2. Ou 3. Desde a compra do terreno, desde da elaboração de projeto, desde o início de obra, né, da troca de presidentes, de troca de empresas, de troca tem toda de engenheiro uma sistemática, né? Tem toda a sistemática. Justo. Então, assim, é um tema nevrálgico, digamos assim, né? É sensível, é horrível, tá? Eu vou usar essa expressão. Isso. É horrível. É desgastante para uma imagem de vereador. Qualquer político evita puxar esse assunto ou conversar, como eu estou fazendo contigo. Não, o Lucas Stoll também fez. O Lucas Stoll também fez. Conversando assim por mais tempo, né? É. E tocando lá em feridas atrás. Mas ok, tá ali, tem que ser resolvido, espero que seja resolvido, espero que o Alessandro... Falei para ele semana passada, antes da eleição mesmo da mesa diretora, espero que você consiga contratar e resolver. E é assim que a gente tem que ser. E você acaba muito bem, você acaba de me dar a deixa para minha segunda pergunta. Por que você não se candidatou a presidente do Legislativo Municipal? Qual foi, eu não quero usar a palavra negociação, porque não vou, né? Eu só falei, mas não vou usar. Qual foi a concordância? Qual foi a concordância de vocês para que você não se candidatasse a presidente da mesa diretora? Não houve negociação. Não, eu não usei essa palavra. É. Eu não usei, eu falei concordância, tá? Eu usei a palavra concordância para não usar. Não, eu não falei. Então não deixe você usar essa palavra porque eu não falei isso. Não, o que houve é um entendimento, né, Silvio? O entendimento de que o Alessandro vem agora, fechou o segundo ano trabalhando com a questão do prédio, né? A nossa aposta é que ele termine, né? A gente está dando mais espaço para ele, porque ele conseguiu, durante este ano, também, de certa forma, desenrolar os papéis que... Falo os papéis, a documentação, enfim... Questão de merecimento que ele inaugure o prédio da Câmara. Que ele termine, que ele inaugure, né? Que ele entregue para a comunidade. O cara está trabalhando 2 anos a fio nisso, né, tchê? Então, nada mais justo que ele termine também. Então, isso é uma questão de respeito. Isso também. vai depender, se houver, né, alguma empresa interessada em participar dessa segunda licitação. Mas a segunda licitação, ela dando deserta, aí tem a questão da lei da licitação, que permite a contratação direta de outra empresa, né? E aí espero que ache uma empresa séria e idônea para que possa fazer e entregar. Né? Certo. Então, nós estamos torcendo para que isso aconteça. Então você não se candidatou a presidente para dar esse merecimento ao Alessandro Rafael dos Santos. E em verdade, assim, a gente tem um entendimento entre a base do governo do Cunha, aí que o período inicial ficaria na gestão da Câmara o PTB, né? O período inicial o PTB fica na gestão da Câmara e depois, então, num segundo período, o PDT faz a gestão da Câmara para no final o PT fazer a gestão, né? Então, independentemente de quem é, né? É o vereador Alessandro, é o vereador Haroldo, é o partido político. Né? Certo, então, bom, o Alessandro continua como presidente reeleito, vai para mais um ano, ele vai até 2023, aí em 2022, né? Ele vai 2022, em dezembro de 2022 vai ter uma eleição. Não está assim bem estipulado. Não está definido ainda. Um tempo, né? Só uma ordem, né? Então, e o nosso regimento interno, ele permite uma reeleição. Então, em 2023 terá outro presidente. Em 2023 certamente terá outro presidente, se não houver outro em 2022 ainda. Né? Pode ser. Só se ele sair, né? Mas... Caso haja algum problema, alguma coisa. Também, ou haja por vontade própria. Um entendimento de base. Da base, tá. Base, aliada e oposição. Você acabou de falar numa fala anterior que não tem mais espaço para opositores, tá? Deixa eu fazer a pergunta. Não tem mais espaço para opositores. Você agora tem uma maioria na Câmara de Vereadores, tá? Agora tinha 5, agora tem 6, né? Tem 6. Você disse que não tem mais espaço para opositores.
Você não acha que o município realmente consegue fazer aquilo que a população anseia quando tem alguém para fazer, alguém para fiscalizar e a oposição é a fiscalizadora maior disso? Você não concorda, não concorda com isso? E como você viu e como você encarou a ida do PSB, um partido que tem história, para o governo de Jones Cunha, aumentando a oposição? Assim, o primeiro, quando eu falei que não há espaço para oposição, eu quero então me corrigir se eu falei somente a expressão oposição. Tá? Opositores, você falou. Opositor ferrenho. É isso que eu queria mencionar. Tá? Não há espaço para um opositor ferrenho. Há espaço para oposição, sim. Uma oposição crítica, construtiva, que consiga dialogar e também construir as suas bandeiras. Tá? Isto sim. Né? Agora, não há espaço para uma oposição ferrenha. Mas não tinha, mas tinha oposição ferrenha? Não tinha. Não, mas quando eu falei antes, eu estava falando lá de trás. Tá. Né? Então hoje, agora tu me fez a pergunta dentro desse contexto de agora. É. Não há uma oposição ferrenha na Câmara de Vereadores hoje, né? Nós conseguimos, e é por isso que eu ressalto essa questão. Acho que nós estamos todos muito maduros no diálogo, nós estamos muito maduros na discussão, com um bom nível de discussão, né? E nesse sentido, há sim uma oposição construtiva. Falei isso ontem na minha fala na tribuna, inclusive na sessão da Câmara, né? Agradeci a parceria dos colegas. Nós temos 9 vereadores, tem cada um com o seu entendimento, buscando a sua boa intenção para a comunidade, cada um dentro da sua área, e a gente tem que ser respeitado. Né? Certo. E a vinda do PSB para a base do Cunha, eu vejo como bastante natural, mesmo que ela tenha sido um partido de oposição durante a eleição passada. Né? Por que eu te digo isso, Silvio? O PSB é um partido que tem uma ideologia aproximada com o PDT. É um partido que no Estado está convergindo e poderá estar junto na mesma aliança com o PDT. Né? Nós temos hoje uma base do governo do Cunha, e isso não há como negar, de centro-esquerda, centro e centro-esquerda, e o PSB transita nesta faixa também. Veja bem, o governo do Cunha é formado por quem? Pelo PDT, pelo PTB, pelo MDB, pelo Cidadania e com o PT junto. São 5 partidos mais o PRB. Então, estes 5 partidos efetivamente ou são de esquerda ou são centro-esquerda. Né? É ruim de falar em direita e esquerda, Rafael. Mas esta faixa, sim, é uma administração que representa estes partidos, né? E o PSB transita nesta faixa. E o Wilson Pius, antes de ser do PSB, já foi filiado no PDT, foi subprefeito da Cascata na gestão do João de Oliveira Borges. Talvez esses históricos dos agentes políticos aqui você não tenha, né? Não é só o Rafael que era do MDB e que está no PDT agora, tá? Mas o Wilson Pius, depois de ser do PDT, também foi do PPS. Eu fui conhecer o Wilson Pius agora, rapaz. Pois eu fui conhecer agora. Você quer que eu saiba da história dele? Mas tem que saber, conhecendo ele agora. Conversei com ele aqui, a gente já veio aqui, fez a entrevista direto isso com aí. ele. Nem falei da questão política, da história política mas dele. Mas é isso que eu tô te informando, então, né? Mas este homem, né? Tá bom. Entendeu? Ó, então, isto é uma... Você sabe o que me chamou a atenção do Wilson Pius? Sabe? Que eu convidei ele para vir aqui? A questão do impasse com os produtores de ovos.
porque eu me preocupo muito com a agricultura familiar. Mas aquilo ficou bem esclarecido já, né, Silvio? Não, já ficou, nem fala mais nada, só tô falando isso. E foi isso que me fez... Eu estive na reunião. Não, foi isso que me fez chamar o Wilson Pius para uma entrevista. Foi só isso, não vamos entrar nesse detalhe, que isso aí não é pauta para você. Né? Isso aí é pauta para... Mas é pauta para mim também, sim. É pauta para mim também. Eu também estive naquela reunião. Eu também fiz a intervenção. Eu sei que foi você que, quando terminou a reunião, o Wilson Pius perguntou para os produtores, vocês entenderam alguma coisa? Não entendemos nada. Falaram grego pra gente, aí chamou você. Aí você, não, então vamos voltar lá. Peraí, vamos voltar lá para a gente entender, porque se não teve entendimento, não tem o que fazer. Então eu sei que você fez isso. Né? Mas não só por isso também, porque fui chamado por um dos produtores para estar lá, né? E lá estive e sei do comprometimento da nossa secretária Neiva Brin, que inclusive deve estar nos assistindo aí, me diz pelo menos que ia assistir. E não tô te gravando, Neiva, só porque acho que tu tá assistindo, mas sei do comprometimento dela e da equipe técnica que tentou viabilizar, sim, e sei também dos 90 dias que o prefeito deu, de um alvará provisório. Beleza. Precário, Não, enfim. Mas isso a gente já falou. Mas também estive junto quando se buscou a alternativa para resolver. Que é a cedência do técnico agora para arrumar a documentação dessas para fazer a parte burocrática. Isso aí. Muito bem. Rafael Thiago Godoy. Sim, senhor. Estamos com o tempo já quase estourado aqui. Eu sei que já estão chamando você aí pelo teu WhatsApp também. Eu sei até quem é, né? E você precisa ir lá para ajudar. Mas eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para você. E vou fazer aqui olhando para você, porque essa pergunta, vou até mudar a imagem para mim aqui, tá? Que é uma pergunta muito crucial. Em uma sessão extraordinária do Legislativo Municipal, entrou um projeto de número 67. Esse projeto aumentava de 15% para 20% o poder do prefeito em usar o dinheiro público sem passar pela Câmara de Vereadores. Naquela sessão, em que eu estava já como imprensa aqui em Horizontina, eu disse, é mais um projeto aprovado, porque a tendência era que todos fossem aprovados, é mais um projeto aprovado. Só que, de repente, quando o presidente Alessandro Rafael dos Santos diz quem é favorável permaneça como estão, quem é contrário se manifeste. E você se levantou da sua cadeira juntamente com toda a base aliada do Jones Cunha, dizendo não àquele projeto naquela data. Aquilo me surpreendeu. No dia eu não quis fazer entrevistas, né? Até porque eu queria ouvir o prefeito, que chegou na manhã seguinte de Brasília e já fez uma reunião com os secretários. 14 dias depois, o projeto volta com o número 71 e, lembrando, naquela primeira votação a base de oposição votou a favor e a base aliada votou contra. Foi um puxão de orelha em Jones Cunha naquela data. 14 dias depois o projeto volta com o número 71 e aconteceu o oposto. A oposição, com exceção do Wilson Pius, porque o Wilson Pius já estava já prevendo para ir para a situação, votou a favor e votou contra, com exceção do Wilson Pius, e a base aliada então aprovou o projeto. A pergunta que eu te faço aqui olhando para você é, o que vocês conversaram com o prefeito? Por que aquele puxão de orelha no Jones Cunha? E depois, nesses dias que intercalaram essa próxima votação, o que vocês da base aliada conversaram com o Jones Cunha, o que vocês exigiram dele, se essa é a palavra correta, ou o que vocês cobraram dele, se essa é a palavra correta também, para que vocês, numa próxima sessão ordinária, votassem aquele projeto favorável e ele pudesse então usar 20% e não mais 15% como ele desejava. Qual foi a exigência da base aliada para o prefeito Jones Cunha? Fiz essa pergunta olhando para você. Vou te responder então, seco, da exigência, né? A exigência foi informação, Silvio. A exigência foi informação. Simplesmente isso. Veja bem, o prefeito foi a Brasília, né, para uma pauta de 4 dias. Mandou para a Câmara um projeto pedindo autorização para, por decreto, legislar. Sim. Sobre mais 5% do orçamento do nosso município. Fechando em 20%. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas por quê? A justificativa não nos dava estas respostas. E o prefeito tinha ido a Brasília. 5% do orçamento nós estaríamos dando um cheque em branco aí para em torno de 7 milhões e meio, mais ou menos, para que ele fizesse suplementação. Qual é o nosso papel do vereador? Você mesmo falou antes, é fiscalização. E aí, ele queria o cheque em branco
Mas não nos disse por que queria o cheque em Sim, branco. mas vocês da base aliada não há comunicação entre prefeito e base aliada? Não, neste momento ali especificamente não houve. Não houve comunicação. Não houve. E o prefeito já te respondeu isso, eu já vi. Eu te respondi isso no mesmo dia. No mesmo dia você não fez entrevista, mas você fez uma matéria. Base aliada, ok, eu te respondi. O nosso papel enquanto vereador, enquanto representante da comunidade é fiscalizar o erário público. Este é o nosso papel. Aí o seguinte, 14 dias depois, quando nós sentamos 14 dias depois veio o projeto, mas Não. 7 dias depois, quando nós sentamos com o prefeito, ele nos demonstrou que ele não tinha mais este tempo. E isto é uma falha da gestão dele. E, como eu falei, ninguém é perfeito, nem o Cunha. Ele é o prefeito, ele não é perfeito. E aí, então, a pasta da educação, por exemplo, estava com o gasto em 22%. Eles têm que atingir o teto dos 25%. E aí, se nós exigisse o projeto de lei para vir para tramitar, o trâmite do projeto de lei na Câmara de Vereadores é de 30 dias. Né? Então, naquele momento, nós também tínhamos consciência de que, e te digo isso com toda tranquilidade, tínhamos consciência de que, reprovando o projeto, ele poderia sim voltar. Né? E aí, então, sim, faltou esta informação, faltou esse alinhamento, né? Que posteriormente veio a justificativa, veio o pedido, veio a demonstração dos porquês, a necessidade de fechar as contas do Natal, de poder suplementar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pleitos que nós vínhamos pedindo também para serem pagos, a Secretaria de Esportes, que precisava viabilizar alguns transportes, algumas questões que inclusive nós mesmos estávamos pedindo. Uhum. Então, aí ficou explicado. Mas, na justificativa que veio, era um projeto de imensa importância para a gente simplesmente entrar lá e dizer, beleza, leva mais 7 milhões e não nos conte para quê. Não, né? Não, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. Tá certo. E você falou, a oposição votou a favor e depois votou contra. Fizeram um jogo de cena, talvez, né? Olha, Percebendo que a base aliada ia votar contra, votaram a favor. Para quê? percebendo que a base aliada ia votar contra, por acaso, não, peraí, eu estava lá no dia dessa sessão e a base aliada entrou sozinha no gabinete do presidente e depois saiu. Não entrou nenhum de oposição. Justamente. Os de oposição, não, vou falar. Mas os de oposição ficaram na bancada. Eu não estou dizendo que aconteceu isso. Então eles não sabiam que vocês iam votar contrários. Eu não estou dizendo que aconteceu. Então eles não sabiam que vocês iam votar contrários. Mas talvez possa ter acontecido. Possa ter acontecido, mas eles não sabiam. Como tu pode dizer categoricamente que eles não sabiam? Se não teriam votado contrário também com vocês, vão votar a favor sabendo que a maioria vai votar contra? Pois aí que tá. É dar tiro no pé? Dar tiro no pé? Mas por que votaram contra depois? Por quê? Aí, bom, já que vocês votaram contra na outra, agora quem vai votar contra somos nós. Aí é diferente, jogo político. Não. Jogo político. Se o meu raciocínio não tá certo, o teu tá menos que o meu. Tá bom. Entende? Então, vamos lá, né, tia? Vamos lá. Respeitar, né? Tipo assim, ó, talvez. E o burbúrio anterior? Tu acha que o burbúrio anterior não acontece? Vamos lá, né, tia? Tá. Aí, ficaram surpresos. As paredes da Câmara de Vereadores têm ouvidos, né? Ficaram surpresos porque a base votou contra. Rafael Thiago Godoy. Vamos ser honestos. Vamos lá. Eu não vou te fazer uma pergunta agora pra gente encerrar, já encerrando. Não vou te fazer pergunta não, mas eu vou dizer uma coisa pra você, né? Que eu não tenho porquê não falar aquilo que é verdade. Eu não puxo o saco de político, você sabe muito bem disso, né? Sabe bem disso. Sei, me apertou bastante não, já não te apertei, em outras épocas, pois é. E agora continua apertando, rapaz. Não estou apertando, não. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, um fato que 2022 nós vamos estar acompanhando, porque eu sei que você foi um dos vereadores muito requisitados, eu sei que você foi, tá? Se não o mais requisitados, num episódio pequeno, obviamente, mas um episódio que não pode se repetir em 2022. Eu sei também que você na gestão anterior conseguiu resolver o problema como vereador. Nessa gestão você não conseguiu porque não havia mais tempo hábil, não havia mais como fazer.
mas que ano que vem eu tenho certeza que você vai cobrar e você vai agir como você agiu na gestão anterior do Antônio Lajus, que você conseguiu solucionar o problema. A situação da fila para o primeiro ano nas escolas municipais de Horizontina. Você não precisa falar nada se você não quiser, mas eu sei que esse é um problema que você foi muito cobrado, você não conseguiu solucionar esse ano, mas você conseguiu amenizar a situação no ano passado, e que eu estive lá, fiz imagens e estou aguardando o ano que vem, né, para ver se alguma alternativa menos dolosa irá ocorrer. Ah, Silvio, mas tocar nesse assunto de novo? Não, mas isso não pode mais ocorrer porque os pais me disseram. Isso é sempre assim. Eu sempre, nessa situação, tem que acabar, mas eu sei que você foi um dos vereadores que brigou ao lado dos pais para que isso não acontecesse. Eu estou falando aqui porque é verdade. Os pais me contaram. As pessoas me contaram quando eu fui na Escola Espírito Santo fazer imagem. Disseram, o Rafael Godoy foi o que mais brigou com a gente, brigou pela gente na gestão passada. Tomara que ele consiga resolver de novo. Ele não conseguiu, mas você fez o que um vereador tinha que fazer. Né? Eu tenho que falar isso porque é verdade. Não precisa falar se você não quiser. Não, eu quero. Então, até porque primeiro eu quero te cobrar que são 3 pautas que tu me fez entrar, né? Que não são as positivas. Então, numa outra hora, nós vamos conversar só das positivas. Mas como não são as positivas? Tô brincando. Eu te dei as oportunidades, né? Eu te dei as oportunidades Claro, de você falar mas para a população o que você tem a dizer a elas sobre as questões em que elas esperam que sejam resolvidas. Justo. E eu também estou falando bem desta forma porque estou me sentindo muito à vontade. Claro, tá? claro. E aí é o seguinte, Silvio, assim, ó, sobre a questão das filas, tá? Em 2020, em 2020, final de 2020, pós-eleição, não tinha nada a ver com eleição, tá? Um eleitor meu, eu só não vou nominar ele não precisa. Para ele não ficar constrangido, não precisa. Me encontrou numa padaria, na padaria do meu compadre, Marino Altíssimo, tá? Que é para cima da Escola Paraíso da Criança. E chegou e me disse, meu vereador, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Nessa hora deu um frio na barriga, né? E daí eu digo, o que tu quer? Ele fez assim, vem cá. Daí eu saí da padaria, dele disse, ó, eu vou pegar minha moto e vou descer até ali na esquina do Zalescão, ali eu te espero que eu quero te mostrar uma coisa. Ave Maria. E eu fiquei achando aquilo muito estranho. No entanto, imagina, como é uma pessoa muito conhecida minha, que é meu eleitor há 3 eleições, tenho certeza absoluta, fui atrás dele, cheguei na esquina, eram as filas na Paraíso da Criança. Ele me perguntou, isso aqui está certo, vereador? Na frente dos pais. E tinha uma senhora com uma criança de colo, que ia passar a noite. E eu tinha um guri de 1 ano dentro do carro, me esperando. E disse, não está certo. Não está certo. Peguei o telefone, liguei para o secretário-geral de governo, liguei para o secretário de educação, liguei agora está me apurando, né? Liguei para o vice-prefeito, tá, ok, liguei para um monte de gente até que achamos uma solução. Na verdade, queriam entregar as senhas ali, queriam abrir o colégio, né? E na conversação, nessas ligações todas, ali na frente dos pais, né? Veio a ideia de abrirem a escola durante a noite para os pais pernoitarem. Eu disse, isso é absurdo, a pernoitar ali. E aí, então, rapidamente também acharam uma outra solução, e tenho que dizer, foi a equipe de governo trabalhando e pensando junto, e colocaram um CC em cada uma das escolas municipais. Para quê? Para o Silvio, que estava ali na fila, pegar a senha e ir para casa, e o Silvio, que viria às 5, às 4 da manhã, chegar ali, não encontrar fila, mas encontrar um CC dentro da repartição que ia te entregar a senha e daí tu ia para casa de novo. Foi isso que aconteceu em 2020. Foi isso, tá? Que os pais me relataram. Em 2021, esta situação ela já se resolveu em 95% da situação, porque antes não era só o primeiro ano, eram todas as vagas. Entendeu? Sim. Então, em 2021, foi se resolvendo todas as questões de creche, né, educação infantil, né, e depois das séries iniciais foram todas resolvidas.
E a questão do primeiro ano, especificamente, teve problema por quê? Porque nós temos limitação de turmas nas escolas. Não, né? Esses problemas foram explicados pela Secretaria da Educação. Foram explicados. Mas já que tu tocou no assunto, foram explicados por ela. Da minha maneira, né? E até para quem estiver ouvindo também entender isso. O porquê que não se conseguiu resolver na hora também isso. Porque talvez poderia ser sim, novamente colocar senhas, né? Mas nós tínhamos um edital esse ano. Que dizia que era por ordem de chegada. Isso é uma informação que eu não tenho concreta, mas uma informação que me deram é que o próprio Ministério Público, que faz também a fiscalização, né, dessas ações, teria já dito que se distribuírem senha, tinha que estar no edital. Então, né? Senão, daqui a pouco vão ter problemas. Né? Sim. E aí, então, assim, o que aconteceu? As crianças, quando saem da educação infantil e vão para o primeiro ano, quando elas vão na educação infantil do Cristo Rei, elas têm as vagas asseguradas no Cristo Rei. Claro. Né? Mas as que vão na Paraíso da Criança e que vão na Paraíso da Criança, elas têm e na Adelaide Ambros, elas saem dali para uma escola. E aí nós temos outras 4 opções: Industrial, Bela União, Operária e Monteiro Lobato. E aqui Espírito Santo. Espírito Santo, tá. Eu falei Industrial antes, né? Falou. São 5 opções. Qual é a que os pais priorizam? A Espírito Santo em primeiro lugar, né? Uhum. Depois na Nelly Dani Logman. São as 2 escolas que geralmente têm problemas de vagas. E aí, não é que nós temos problemas de vagas na rede pública, não temos. Mas tanto que sobrou vaga depois. Tanto que sobrou vaga depois. Tá? Mas era isso, Silvio. Era isso aí, tá? Muito bem, Rafael Godoy, agora o tempo é seu para você falar com os teus eleitores e com os munícipes da cidade de Horizontina sobre esses dias que antecedem o final do ano e o começo de 2022, mas lembrando que nós vamos ter mensagens de ano novo aqui do Rafael Godoy aqui no programa. Com certeza. Eu só queria agradecer a toda a comunidade, agradecer aos integrantes da Câmara Municipal de Vereadores também, mas principalmente a comunidade, né? Pela parceria deste ano de 2021, meu 9º ano como representante da comunidade, pelo carinho onde me recebem, onde eu vou, não tenho nenhum problema de trânsito em lugar algum. Estou sempre aberto, as pessoas têm o meu número de celular é o 99950-0615, tem sempre o WhatsApp para mim responder aqui, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo, tá? Quero desejar um excelente 2022, saibam que aqui tem um cara que não sossega enquanto não conseguir pelo menos uns 3, 4, 5 ou 10 não, tá? A gente tem esse perfil de tentar buscar a solução da questão que chega até nós. Tem coisas que a gente não consegue resolver, mas a gente se vira nos 30, dou meus pulos, né? Atendo no escritório, me divido entre a família, entre o escritório, entre a Câmara Municipal de Vereadores, mas estou sempre à disposição, não tem hora, tá? E bueno, gente, vocês já me conhecem há um bom tempo também, tenho militado aí na política há 9 anos, no 3º mandato, e espero honrar também a confiança de cada um de vocês, e também estou sempre aberto aí para crítica construtiva, para crítica destrutiva pode deixar de lado, né? Mas a construtiva é sempre boa. A crítica tem que ser construtiva, tem né? Que ser. Porque o feedback aí pro bem ou pro mal pode ser, mas a crítica destrutiva, às vezes sem saber todos os poréns, todos os porquês, né? Ela não é bem-vinda, tá? E quero dizer que a gente passou um ano difícil para todo mundo, o 2º ano difícil de pandemia, né? Uhum. Ela não terminou ainda, a gente está aqui sem máscara, mas pode ter certeza aí que a gente tem uma certa distância, né? Também usamos todas a questão de segurança aqui sanitária, tá? Mas não dá para bobear, né? A pandemia judiou muito, fez com que muita gente encarasse diferente a vida, né? Nós temos que valorizar a vida, nós temos que sim respeitar o próximo, valorizar a família, zelar pelas pessoas da gente e pela comunidade toda, e
eu tô aí, eu sou esse cara aí que fala de forma firme, que responde aí o que se pergunta, e se errar se retrata também. E estou à disposição de todos vocês aí para a gente poder construir junto um amanhã melhor e atingirmos os níveis de qualidade de vida que a gente sempre almejou para Horizontina, tá? E é isso aí, esse é o vereador Rafael Godoy, esse é o cara aí que está aí na correria, né? Na correria por não só por vocês, também pela família, né? Exato. Mas tem uma esposa, tem a minha esposa Jéssica em casa, meu filho Ulisses, o Pedro que meu está filho vindo, Pedro que está tá a caminho, vindo, né? E tá com quantos meses tua esposa? ela tá com 6 meses de gravidez, né? Mas tá com um barrigão enorme aí, parece que é pra semana que vem, né? Mas é isso aí, gente. É isso Tá? aí. Esse é o cara que tá aí, que tá falando com vocês. É esse aí. Esse é o Rafael Godoy, descomplicado, simples, transparente e pro que der e vier.